Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. E estamos chegando à situação de aprendizagem número 4, onde o tema é metais e o sistema produtivo. E as habilidades que estão relacionadas a esse tema são reconhecer algumas aplicações de metais no cotidiano, relacionar as propriedades específicas dos metais e suas aplicações tecnológicas e seus usos cotidianos, avaliar aspectos sociais, tecnológicos, econômicos e ambientais envolvidos na produção e no uso do descarte de metais. Então, aqui na atividade 1, o tema do texto é metais no cotidiano, né? E vem aqui, ó, leitura e análise do texto do que é feita a lâmpada. Mas antes da gente começar efetivamente aqui, eu quero ir lá na página 12, né? Na página 12 nós temos a tabela periódica. E como vocês sabem, toda essa parte amarela da tabela periódica são metais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a grande maioria dos elementos que nós conhecemos são todos metais. Essa parte verde aqui são os não metais, a azul são os gases nobres e o hidrogênio geralmente é colocado separado porque ele deveria pertencer aos metais alcalinos, mas ele não é um metal, ele é um gás, ok? Então, voltando lá para a nossa situação aqui, nós temos uma lâmpada como exemplo, e se vocês observarem, nessa lâmpada nós temos o tungstênio, que é um metal que suporta até 3 a 4 mil graus de temperatura, e é por isso que ele é utilizado como filamento, né? E uma das habilidades é saber qual que é a aplicação dos metais. Temos aqui, ó, ferro e níquel, cobre, zinco, chumbo, estanho e antimônio. Tudo isso só em uma lâmpada incandescente. Deixo claro para vocês, como sempre, que é importante que vocês estejam fazendo a leitura e análise desse texto aqui. E vamos para os exercícios, né? Comente a importância do conhecimento das propriedades dos metais para a construção de uma lâmpada elétrica incandescente. Dê exemplos que ilustrem os seus argumentos. Essa pergunta deve ser respondida baseada nesse texto. E temos aqui, ó, alguns exemplos, mas vocês, é claro que vocês vão fazer uma resposta mais elaborada, né? Então, ó, haste de ferro e níquel. Por que usa essa liga, né? Ela apresenta elevada resistência mecânica, né? E não, ou seja, não entorta facilmente e suporta altas temperaturas sem fundir. Por isso que usa ferro e níquel. Por que uso o cobre? Porque o cobre tem uma boa condutibilidade elétrica e uma alta temperatura de fusão. Por que a rosca de zinco? Né? O zinco ele é maleável, é fácil de moldar, né? Suporta temperaturas, né, de até 420 graus, que é o suficiente para o que ele se propõe ali. E uma coisa que não está falando aqui, mas que o zinco também tem, é que ele não oxida facilmente, né? E o ponto que é de contato de chumbo, estanho e antimônio, né? Essa liga metálica é útil para fazer a soldagem porque seus componentes apresentam temperatura de fusão relativamente baixa, né? Então essa mistura aqui vai dar uma resultante de temperatura de fusão. Enfim, a primeira questão deve ser retirada do texto, né? Na questão 2, o zinco, o ferro e o níquel são metais de mais fácil obtenção do que o tungstênio. Seria possível substituir o filamento de tungstênio da lâmpada elétrica por um desses materiais? É claro que não, né, pessoal? Porque tanto o zinco, o ferro e o níquel têm uma temperatura de fusão até 1000 graus. E o filamento da lâmpada chega a 3000 graus, né? Então não seria possível mesmo. Complete a tabela a seguir com exemplos de 3 objetos metálicos que contenham metais presentes em sua casa ou na escola. Cite metais que constituem esses objetos e estabeleça uma relação entre suas propriedades e aplicações. Em sala de aula eu dei o exemplo de fios elétricos, né? Vocês sabem que em casa os fios elétricos são de cobre, né? O fio do telefone é feito de uma liga de estanho, acredito que alumínio, né? E o fio de alta tensão é feito de alumínio, só que o alumínio não suporta tração. Então no fio de alta tensão, que existem em todos os postes aí espalhados na cidade, existe um cabo de aço no meio que é para suportar o peso do fio, né? E por que usa o alumínio então? Bom, galera, qual que seria a relação entre propriedade e aplicação? Primeiro, o alumínio ele não vai oxidar no tempo.
né? Então, como esses fios vão ficar expostos a todas as intempéries que tem, se fosse cobre lá, iria oxidar. Se fosse ferro, iria oxidar. Se fosse uma boa parte dos metais que a gente consegue, iria oxidar. O alumínio não oxida. Então, essa é uma relação entre propriedade e aplicação. Um outro objeto pode ser um armário de aço. Por que ele é de aço e não de cobre? Pense nisso e responda, né? E escolha um outro objeto, dê exemplo e responda. E na atividade 2 a gente tem o que? A produção do ferro no mundo, né? E do aço. Então aqui nós temos no Brasil, o Brasil tem 17%, que é o segundo maior reserva de minério do mundo. A sua extração é 13%, a produção de ferro gusa é 2% e de aço e ferro 12%. Olha, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Brasil não exporta ferro gusa nem importa aço. Quer ver os Estados Unidos, por exemplo? Eles têm uma reserva, fazem uma extração, tem uma produção de ferro gusa, mas eles importam ferro gusa pronto. Tá vendo? Ó, o dobro do que eles produzem lá, eles importam, tá? Para produzir aço, né? E assim vai país a país. O Japão é curioso porque ele não tem minério nenhum, mas ele corresponde a 7% da produção de ferro no mundo, né? O segundo produtor de ferro gusa e produção de aço no mundo, mas todo o ferro gusa que ele importa, ele transforma em aço, né? E aí vem exercícios em sala de aula, né? Escolha um dos países apresentados na tabela, responda as questões propostas a seguir. Comente os seguintes aspectos referentes ao país escolhido. Então vamos lá, com relação à geografia física, vamos lembrar vocês que a geografia física estuda o que? O relevo, se tem montanha, se não tem, se tem rio, se não tem, se tem placa tectônica, enfim, a geografia física estuda a parte física, tá? Com relação à geografia física, você fala sobre o país que você escolheu, desenvolvimento socioeconômico, né? Esse desenvolvimento socioeconômico você vai ter que dar uma pesquisada para responder, né? E desenvolvimento tecnológico. Em alguns países a gente sabe que tem bom desenvolvimento tecnológico, né? O Japão tem um bom desenvolvimento tecnológico, Estados Unidos, a China está melhorando muito seu desenvolvimento tecnológico e por aí vai. Questão 2. Compare os valores de reserva com os de extração de minério de ferro nesse país. Esses valores são compatíveis entre si? Se não forem compatíveis, como explicar o fato? Né? E aí, de acordo com o país que você escolheu, né? Vamos pegar aqui o Japão. O Japão não tem extração de minério. Então é compatível? Não. O que isso quer dizer? Que ele está importando ferro, né? O Brasil, por exemplo, ele tem uma reserva de 17%, faz extração de 13%, né? E ele produz 2%. Cadê o resto dessa extração aqui? Vai para onde? Vai para exportado, né? E por aí vai. Vocês fazem a explicação de acordo com o país que vocês escolheram. Questão 3. Compare os valores de extração do minério de ferro com a de produção de ferro gusa e de aço nesse país. Que é exatamente o que eu acabei de fazer para vocês, né? Eles são compatíveis? Se não forem, explicar o fato. Elabore uma síntese que relacione os aspectos gerais desse país abordados. A questão 1, a produção do ferro analisadas nas questões 2 e 3. Então vocês têm que fazer um bem bolado aqui de todas as questões que vocês responderam até agora, né? A atividade 3 é a visita a um ferro velho. Eu não vou pedir isso em sala de aula, mas seria interessante vocês visitarem assim um dia que vocês tenham tempo para conhecer, ver quais são os metais que eles trabalham, qual tem mais valor, qual que não tem, tá vendo? O material, objetos mais comuns, preço médio de compra e venda, destino do material, né? Isso é extremamente importante, porque se a gente não tiver consciência de que as coisas devem ser recicladas, e isso eu não falo só de metais, né? A gente acaba com o mundo antes que dê tempo de consertar o problema. Mas eu penso e vejo que está tendo um esforço bem grande, tanto no Brasil quanto no mundo, da reciclagem, não só de metais, como de outros materiais também, tá? E aqui nós chegamos ao final do semestre, onde vem aquela parte mais gostosa, que é você aprendeu, né? Então, se você realmente aprendeu, você saberá responder essas questões. Lembrando vocês que esse você aprendeu é uma forma de vocês estarem estudando para as nossas avaliações, né? Então, vocês vão responder isso aqui com carinho, né? Estudando para nossas avaliações. Uma boa sorte para todo mundo e até a próxima.